Vamos falar de metodologia aqui nessa aula. Eu sou um especialista, né? um professor que acredita muito em método. A maioria das coisas que eu consegui fazer ao longo da minha vida, né, seja no mundo dos negócios ou na vida pessoal, foram através de métodos. Né? Eu acredito que as dicas, as sacadas que a gente pega por aí, elas são importantes, mas a gente precisa encaixar essa sacada, essa dica, dentro de um método que a gente está seguindo, dentro de um caminho que a gente está seguindo. Porque senão isso fica muito solto dentro da nossa estratégia e no final das contas a gente não consegue nada de relevante, né, com o resultado de uma dica, de uma sacada. Então esse treinamento ele é composto por inúmeras sacadas, inúmeras dicas. E todas elas estão unidas por um método que vai te ajudar a sair do ponto que você está hoje e a vender tantos reais por mês no Mercado Livre. E aí vai depender, obviamente, da sua realidade. Mas o que eu acredito, né? Pelo que eu sei que dá para fazer com isso, pelo que eu já vi alguns alunos fazer. Muita gente começa esse treinamento do zero. A pessoa chega aqui, às vezes já tem um produto, às vezes não tem. E é muito comum a gente ver aí em um período de 3, 4, 5 meses, a gente vê alunos chegando no status de mercado líder e daí para frente, às vezes a avenida de crescimento ela é até mais rápida. Né? Então isso acontece com muita frequência. Outra coisa que acontece com muita frequência aqui é a mesma coisa, o aluno começa ali do zero, às vezes nem estava tanto no zero assim, fazia uma venda ou outra, vendia já através dentro de rede social, e começa no Mercado Livre e aquela atração, né, que o primeiro grupo que eu falei para vocês tem, esse segundo grupo às vezes já não tem tanta atração. Ele vai crescendo, mas ele demora um pouquinho mais para poder, por exemplo, chegar numa medalha, chegar num status de mercado líder, aí, talvez até um ano eu já vi gente batalhar para poder chegar. E também é um caminho válido. Isso vai depender muito do produto, do segmento, do estilo de negócio que você queira criar. Vai depender do teu tempo disponível para poder investir, para poder aplicar nessa metodologia, além de uma série de outras coisas. Mas também é um caminho válido. Né? Afinal, a gente tem muita gente que começa em tempo parcial, que tem um emprego, né, que trabalha em horário comercial e vai executar, né, essas estratégias em tempo paralelo e, cara, funciona super funciona isso, eu já vi acontecer várias vezes. E um outro cenário que a gente encontra com muita frequência, né, é a pessoa que já vende, né, ela já vende, seja no Mercado Livre, seja em outros canais, seja em loja física, e ela está vindo ali para poder começar a vender mais através da internet. Às vezes ela tem uma loja física e vende online também, e está vindo para poder aprender técnicas que às vezes ela não está conseguindo fazer, vende, mas está meio desorganizado, né? Às vezes já tem uma medalha, já é líder, já é gold, e quer escalar, quer chegar a platinum, quer de repente entender alguns processos, porque apesar dele vender, está muito desorganizada a operação, né? Às vezes ele consegue vender, mas está implementando pouca estratégia, então ele vem para poder pegar algumas sacadas. E para esse grupo principalmente, é o que eu falo, às vezes, cara, o que você está fazendo tem coisas boas, tem coisas que estão dando certo, né, no teu negócio. Mas o lance é que o que não está te deixando escalar com mais velocidade talvez seja a falta de uma metodologia, de um método. Então é tentar identificar o que você faz que dá certo e continuar fazendo isso, mas pescar aqui, né, as nossas sacadas que você não está fazendo e passar a usar a nossa metodologia, né, unindo o nosso método, as nossas estratégias com as coisas que você está fazendo e que estão fazendo diferença, que estão fazendo sentido no teu negócio. Esses são 3 grupos aí que eu fiz questão de trazer para você. São os grupos mais comuns aqui dentro do nosso treinamento. Mas, obviamente, isso é um treinamento de massa, é um treinamento para muita gente. Então, tem vários outros grupos que também são, cara, que também tem resultado, que também tem forma de fazer dar certo, que estão aqui dentro. E se você preencher o raio-x, a gente vai conseguir mapear coisas especificamente para a tua realidade. Por isso que ele é importante. Se você não preencheu, volta lá na aula de boas-vindas e procura o raio-x, que ele é muito importante para a gente. Mas vamos lá, vamos falar de metodologia, né? Como é que é essa metodologia que eu desenvolvi? Essa metodologia, ela não serve só para Mercado Livre. Ela serve para muitos outros canais de venda. Na verdade, é uma metodologia que pode ser aplicada para qualquer canal de venda. A facilidade, né, do Mercado Livre, facilidade entre aspas, é que você vai ver que parte dessa metodologia já está resolvida pelo próprio Mercado Livre. Você vai aqui ao longo da nossa aula ser impactado por algumas imagens, algumas informações que aparecem aqui na tela, coisas que vêm para poder complementar, né, alguns elementos visuais,
Todo o resumo disso vai estar em materiais complementares que você consegue acessar embaixo de todas essas aulas. Todas as aulas dos nossos treinamentos, você vai ver que aqui embaixo do vídeo vai ter uma descrição, às vezes vai ter um arquivo ou outro para você baixar, né? E esses arquivos são justamente isso, materiais complementares. Em alguns casos, o material complementar ele vai estar todo escrito em texto na descrição aqui do vídeo. Então, vale a pena, em todas as aulas, você além de consumir o conteúdo em vídeo, você consumir o conteúdo que está aqui embaixo também. Mas eu desenvolvi um esquema, né, que eu chamo de triângulo de sucesso, que é a união dos 3 pilares do método. Nesses 3 pilares, a gente precisa... É como se fosse uma cadeira de 3 pés, tá? Como se fosse um tripé mesmo. Né? Se eu não tenho um dos pilares fortalecido, o que vai acontecer? Vai cair. Então não dá para eu ter só um ou só 2 pilares, eu preciso ter os 3. Os 3 pés precisam estar fortalecidos para que a gente consiga fazer isso. E falando de e-commerce, a gente está falando basicamente de varejo, né? De venda, né? De relacionamento com as pessoas e de consumo. Então eu não consigo fazer nenhum tipo de negócio nesse segmento se eu não tiver, né, uma coisinha chamada audiência, que é o nosso primeiro pilar. Ele fica no topo do triângulo, né? A audiência é um grupo de pessoas que tem potencial para poder comprar o nosso produto, para poder consumir o nosso serviço, para poder comprar da gente. Eu vou repetir para vocês. Essa metodologia funciona para qualquer tipo de canal de venda. Eu vou te dar ela adaptada para o Mercado Livre, que é o nosso foco aqui nesse treinamento. Mas a audiência você precisa dela em qualquer canal de venda. No Mercado Livre, a gente tem uma vantagem, né? O Mercado Livre ele tem a própria audiência. Então eu não preciso me preocupar em, por exemplo, fazer a minha persona agora. Eu não preciso me preocupar em saber qual é o meu público-alvo, eu não preciso me preocupar em produzir conteúdo para essas pessoas. Pelo menos também não dentro desse canal de venda. Pode ser que lá na frente eu tenha vários canais de venda no meu negócio e para um canal de venda ou outro vender, eu preciso dessas coisas, sim. Mas as suas vendas no Mercado Livre, elas nunca vão depender dessas coisas. O Mercado Livre tem a própria audiência. São mais de 70 milhões de clientes que compram regularmente ali dentro praticamente todos os tipos de produto. E em paralelo a isso, né, se a gente olhar para os custos de mídia hoje em dia, para os custos de construção de audiência, né, construir uma audiência própria, né, para o meu negócio, isso seria possível para mim. Eu posso aprender sobre rede social, sobre produção de conteúdo, sobre Facebook Ads, sobre Google Ads, sobre YouTube. E, cara, eu vou conseguir construir uma audiência. Sim, você vai, mas vai dar muito mais trabalho, vai levar mais tempo e vai custar investimento. Não que a gente não vá fazer essas coisas. Lá na frente a gente até vai, né, para poder desenvolver outros canais de venda. Afinal, a gente quer trabalhar o e-commerce como um todo, né, e não apenas um canal de venda. A gente até vai. Só que essas coisas, elas levam mais tempo. Você vai conseguir construir o teu próprio canal de venda, sim. Você vai aprender a produzir conteúdo, você vai aprender a fazer anúncios. Você vai aprender a fazer tudo isso com o passar do tempo. Mas tem essa palavra, tempo. Esse é o maior ativo que a gente tem hoje em dia, né? A gente não tem muito tempo disponível para as coisas. E quando a gente está iniciando um negócio, existe uma coisinha que a gente precisa ter rápido, porque é isso que vai dar para a gente a motivação para poder continuar seguindo em frente. Essa coisinha se chama resultado. Você precisa ter pelo menos um pouquinho de resultado em cada fase do negócio, inclusive na fase inicial. Porque esse resultado, ou seja, essas pequenas vendinhas que você começa a fazer, é isso que vai te fazer acreditar que você vai cada vez fazer mais vendas, mais e mais e mais, até ter um negócio consistente, sólido, crescente, lucrativo, do tamanho que você sempre sonhou. E a partir do momento que eu não preciso me preocupar com toda essa construção de audiência, eu posso me preocupar com os outros pilares. Beleza, o Mercado Livre já tem uma audiência, então eu tenho 70 milhões de clientes potencial para poder comprar produtos ali dentro. Eu vou escolher o meu segmento, vou escolher o meu produto e tal, obviamente eu vou nichar para um público menor do que 70 milhões, né? Mas ainda assim essa audiência está lá. Quem vai comprar o meu produto está dentro do Mercado Livre. Então não preciso me preocupar tanto com esse pilar. É por aí, né? O pilar da audiência ele já está entregue para a gente pelo Mercado Livre. Com isso a gente parte para o outro pilar do nosso método, que é a estrutura, né? E esse é um outro pilar que, vamos dizer assim, em termos de curva de aprendizado e evolução, a sua evolução, né, como empreendedor, ele é mais simples de você construir uma estrutura. A gente está falando basicamente de você ter a tua própria loja virtual, você ter produtos bem cadastrados, boas fotos, bons vídeos,
cara, o meio de pagamento lá, né, cadastrado para o cliente poder comprar, um carrinho de compra, meio de envio, um RP para você poder emitir nota, ou seja, você vai ter toda a estrutura, né, para poder fazer com que o teu e-commerce funcione, para fazer com que o teu canal de venda funcione. É o que eu falei, não é tão difícil fazer isso, afinal você, seguindo os nossos treinamentos, você tem até como aprender a fazer isso sozinho, seguindo as instruções na tela, então você vai conseguir fazer e não vai demorar muito tempo. Só que aí vem aquela palavra de novo, tempo. Beleza, Bruno, não vai demorar muito tempo, mas vai demorar algum tempo, né? Vai demorar algum tempo, até porque são coisas que dão um pouquinho de trabalho para fazer. Se a gente tem a opção de construir uma estrutura muito mais simples e que no início ela tem potencial até de gerar mais benefício para o nosso cliente do que a estrutura própria, por exemplo, né, quando eu vou montar o meu próprio canal, eu preciso me preocupar com a minha logística. E às vezes a minha logística vai ser mais cara do que a logística do Mercado Livre, que é o Mercado Envios, por exemplo. Como é que eu vou fazer uma logística mais barata que a do Mercado Livre? No início eu não tenho volume para isso. Eu não tenho, às vezes, nem contrato com as transportadoras, então vai ser meio difícil. Outra coisa em relação ao meio de pagamento, meu cliente pode querer parcelar em 5 vezes, 10 vezes sem juros. Eu tenho capacidade para poder segurar esse parcelamento para ele? No início, dificilmente eu vou ter. Né? Sem contar que eu vou ter taxas, vou ter que pagar taxas, vou ter que pagar antecipação também, coisa que vai diminuir a minha margem. Agora, por outro lado, o Mercado Livre parcela para o meu cliente em 12 vezes sem juros, né? E eu recebo esse dinheiro à vista, eu recebo esse dinheiro de uma vez só, ou seja, tem vantagens aí. E, cara, ao invés de ter que montar a minha própria loja, eu ter que me preocupar com uma opção de coisa, inclusive com manter a loja no ar, eu posso criar um anúncio no Mercado Livre e em 2 minutos eu vou ter já o link para poder fazer as minhas primeiras vendas se eu tiver gente interessada para comprar. Então, no final das contas, a estrutura que a gente precisa para vender online, e aí a gente nem mencionou, mas vale a pena ressaltar outras coisas importantes, como, por exemplo, segurança, garantia, né, e confiabilidade, coisas que o Mercado Livre conseguiu fortalecer bastante nos últimos meses, nos últimos anos. Cara, já está tudo ali no pacote. Então, o pilar da estrutura, que é um outro pilar que levaria tempo para eu poder construir, o Mercado Livre já vai me dar isso quase pronto, eu só vou ter o trabalho de cadastrar os produtos. Então, beleza. Com isso, eu consigo concentrar todos os meus esforços, praticamente, no outro elemento da metodologia, do tripé, que é a oferta. Né? A oferta é a estratégia onde a gente vai pegar o produto que está dentro dessa estrutura e transformar ele em uma necessidade para o nosso cliente que está dentro da audiência. Você vai aqui dentro do nosso treinamento aprender mais sobre a oferta, aprender como construir uma oferta, mas saiba que ela é um elemento fundamental dentro da nossa metodologia. Com isso, a gente tem audiência, estrutura e oferta. Bruno, você disse que isso funcionaria para qualquer canal de venda. Sim, qualquer canal de venda. Se você vai vender na tua loja virtual própria, por exemplo, mesma coisa, você tem que saber qual é o teu público-alvo, a tua audiência, você vai construir a tua estrutura e vai montar suas ofertas. Nos outros marketplaces, a mesma coisa. No Mercado Livre, a gente consegue ter esses atalhos. Estrutura quase pronta, a audiência já está lá, vou focar em trabalhar a oferta. E aí eu vou repetir, tem aula específica sobre isso dentro do treinamento. Na verdade, tem aula específica sobre cada um desses elementos do nosso triângulo. Esse é o triângulo do sucesso da metodologia Mercado Livre do Zero. E o meu objetivo com essa aula é que você tenha entendido cada um dos elementos. Porque lá na frente, a gente vai se encontrar em alguns momentos onde você vai tentar entender, vai tentar ou vai precisar entender o motivo de por que você está vendendo e também o motivo de por que você não está vendendo às vezes. Por que o produto A está vendendo, por que o produto B não está vendendo? Já fiz cadastro de 5 produtos, por que nenhum deles está vendendo? Por que todos eles estão vendendo? E por que é importante saber isso? Porque nada pode ser ao acaso no mundo digital. A gente não consegue escalar o acaso. Tô vendendo produto A porque eu dei sorte. Cara, não dá para escalar sorte. Não dá. Simplesmente não dá para escalar sorte. Não, eu estou vendendo produto A porque a oferta é muito boa, eu acertei no alvo a audiência que eu quero atingir lá dentro do Mercado Livre e a estrutura que eu montei, era ideal para poder vender esse tipo de produto. Beleza, maravilha. Agora, por que o produto B não está vendendo?
Acho que a oferta não está legal. A audiência é essa. A estrutura eu tenho certeza que é essa. Agora, a oferta, acho que tem pessoas vendendo o mesmo produto com uma oferta melhor que a minha. Talvez por isso ele não está sendo encontrado, né, no Mercado Livre, por isso ele não está sendo, não está vendendo de fato. Então, você entendendo essa metodologia, lá na frente você vai conseguir identificar com muita clareza por que você não está vendendo, por que o produto A não está vendendo, por que o produto B não está vendendo, e outra, principalmente, por que o produto A está vendendo. Porque, galera, é o seguinte, vocês vão entender, tá? Isso vai ficar mais claro para você com o passar do treinamento. E você vai sempre me ver falar sobre escala. O que vai fazer você construir um negócio sólido e relevante é a escala. Você vai precisar escalar, crescer, escalar. Tem duas coisas que vão acontecer sempre que a gente fizer alguma coisa. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado. As coisas que vão dar errado, não tem nenhum problema. Eu não quero que você tenha medo de cometer erro. Pelo contrário, quanto mais erro você cometer, mais aprendizado você vai ter. Dá errado, maravilha. Não tem outra coisa de fazer, a gente corrige e faz de novo, até acertar. E quando a gente acerta, a gente precisa saber por que a gente acertou. Porque é isso que eu consigo escalar. Pô, cara, foi esse passo a passo que eu usei para construir essa oferta. Cara, isso funcionou muito bem. Pô, agora toda oferta eu vou fazer esse checklist. Toda oferta eu vou fazer esse passo a passo. Cara, essa aqui não funcionou. Eu tinha certeza que isso não ia funcionar porque aquele checklist, cara, não estava batendo. E aí, mesmo assim, você teimou, colocou o produto, não vendeu. Eu quero que você aprenda a identificar essas coisas. E lembra disso que eu estou falando. Oferta, tem ofertas que você vai lançar que vai funcionar, tem oferta que não vai funcionar. O errado a gente corrige, o correto a gente identifica onde acertou e escala. Essa foi a aula sobre metodologia. E todo o material complementar, as coisas que apareceram, né, estão aqui embaixo para você baixar. Qualquer dúvida que você tenha tido, esse é um excelente tópico para poder abrir um bate-papo lá na comunidade de alunos. E se você quiser saber alguma coisa a mais, cara, manda um e-mail para o nosso time, abre aqui uma janelinha de suporte e tira a sua dúvida. Mas acho que ficou bem alinhado, bem explicado. Forte abraço e até a próxima aula.